Olá, meu nome é Anand Rao. Eu estou num dia super especial hoje. Vou dizer por quê. Eu estou entrevistando homem, 3 homens. Nos últimos 6 meses eu tenho entrevistado mulher. Eu tenho 3 filhas mulheres, 2 com uma mulher, uma com uma namorada. Eu sou casado com uma mulher. Meu pai morreu, só existe minha mãe e minha irmã. Estou para ficar doido. Doido. Você entende? Então, eu entrevisto só mulher, mas graças a Deus, e vamos agradecer logo a Samira Garcia. Samira Garcia, muito obrigado por essa pauta. Ela pautou 3 homens: Samuel Giordane, Murilo Lobato e o senhor Rafael Henrique Silva. Tá? Eu vou marcar meu tempo. Tá? O meu nome é Anand, mas eu vou primeiro compartilhar a tela do meu computador. Tomara que eu acerte a tela, não mostre nada terrível aqui. Vamos lá, compartilhei, acertei. Aqui é o Cultura Alternativa, é um portal de notícias, e depois o nosso psiquiatra, nós temos um psiquiatra aí, ele vai falar o seguinte: ninguém vai no Cultura Alternativa, todo mundo adora ver o programa, o debate e tal, a TV Cultura Alternativa, mas ninguém vai. Aqui nós temos uma página principal, turismo geral, literatura, e aqui a gente publica muito mais coisa do que as entrevistas que a gente publica na TV Cultura Alternativa. Vou mostrar aqui para você, ó. O Cultura Alternativa, deixa eu digitar, botar um C aqui, ó. Cultura Alternativa é número 1 no Google. Olha aqui, 257 milhões de resultados hoje. Ontem era 221 milhões com a expressão Cultura Alternativa. Nós somos número 1. Esse aqui é o portal de notícias. Tem muito mais milhões com a expressão Cultura Alternativa. E aqui, TV Cultura Alternativa, ó, digitei, hoje é 123 milhões. Ontem, 123 milhões, tá vendo aqui? De resultados. E aqui nós estamos em número 1. Interromper aqui o compartilhamento, voltando. Gastei até agora 1 minuto e 21 segundos. Então vamos correr para falar quem eu sou. Anand Rao, 42 anos de arte e cultura, uma porrada de livros publicados, uma porrada de CDs lançados. Nos meus livros teve o prefácio do Caetano Veloso, do Rolando Boldrin, de um monte de gente. Eu já toquei com Renatinho Russo, já fiz um jornal com Renato Russo, Cássia Eller, mas faz décadas e décadas isso. E hoje o que eu faço é o Cultura Alternativa. Pronto. 1 minuto e 50 segundos, me apresentei. Você que é amigo do Samuel, do Murilo e do Rafael, saiba que eu combinei com eles que eu vou marcar 2 minutos. Tá? Quando faltar 30 segundos, mesmo que eles estejam falando, aí eu vou dizer 30 segundos. Aí quem é que vai analisar a mim hoje? O senhor Murilo Lobato, depois ele vai escrever uma tese sobre a minha pessoa, se eu sou doido da cabeça, se eu mereço ser internado, se eu mereço... como é? Quando toma, ele é psiquiatra, então psicotrópicos e não sei o quê, se eu mereço tudo isso, tá bom? Então, eu queria ouvir primeiro o senhor Rafael Henrique Silva, tá? Senhor Rafael Henrique Silva, me conta quem é o senhor. Anand, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Rafael tem 25 anos, não sou nascido em Luz, mas sou criado aqui, então tem 25 anos que eu moro em Luz. Sou formado em administração de empresas, hoje atuo como gerente numa instituição do Cicobi. Cicobi que está crescendo bastante aí, as cooperativas financeiras. E estou aqui hoje a convite da Samira, que foi minha professora na universidade, e hoje é uma colega de trabalho, a qual tem um prestígio muito grande. Perfeito, olha só, olha isso, mulheres, se vocês estiverem assistindo esse programa, 35 segundos esse cara levou para responder, vocês levam 3 minutos. Que negócio é esse, mulherada? Tá, vamos ver nosso Murilo Lobato. Fala para nós quem é você, Murilo. Meu nome é Murilo Carvalho Lobato, eu nasci em Luz também, sou luzense, mas um luzense desgarrado, eu saí de lá ainda criança. E aí minha família foi morar no Pará, depois voltamos para Minas, eu morei em Uberlândia. Depois eu fui fazer a faculdade em Goiânia. E depois de Goiânia, eu vim fazer serviço militar obrigatório em Brasília, já formado como médico. E depois eu fiz psiquiatria. Então, hoje eu atuo na psiquiatria. Trabalhei 10 anos no serviço público, no sistema de saúde aqui do Distrito Federal. Mas hoje eu trabalho no Hospital das Forças Armadas e na rede particular.
Eu dou aula de psifarmacologia em 3 serviços de residência médica da cidade. Perfeito, perfeitamente, senhor Murilo. Então, o senhor Murilo está ligado aí com o presidente da República. É o Hospital das Forças Armadas, meu amigo. O homem é quente. O homem é quente. Se a gente precisar de alguma coisa, a gente fala com ele. Porque ele já deve ter atendido o presidente. Será? Ele é psiquiatra. Agora, senhor Samuel Jordani, fala para nós quem é o senhor. Bom, eu sou Samuel Cunha Oliveira Jordani. Assim como o Murilo, eu sou um luzense desgarrado. Eu nasci em Luz e vivi a minha vida toda. Fiz faculdade aí na FASF e saí de Luz para poder estudar. Fazer mestrado, depois acabei fazendo doutorado. Eu sou biólogo e hoje eu moro em Diamantina e eu trabalho com licenciatura, eu dou aula no ensino básico e também eu sou técnico de laboratório na Universidade Federal aqui de Diamantina, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. E sou uma pessoa muito simples, apaixonado pela docência e também sou orquidófilo. Nas horas de lazer, a gente tem que ter um hobby e a minha distração são as orquídeas. Então, esse é o Samuel. Olha, perfeitamente, eu estou estreando hoje um microfone de lapela e estava vendo aqui através da placa de áudio que estava captando um pouco da voz de vocês, então sempre eu vou estar desligando o meu microfone na transmissão, tá? Eu vou falar de um tema que é o seguinte, me atraiu muito isso, marco meu tempo, eu nunca na minha vida, nunca falei meu nome todo. Eu nunca falei meu nome todo. E eu nunca falei sobre esse tema. E nenhum de vocês, a não ser o Samuel, falou o nome inteiro. Então eu queria dizer que eu deveria falar o meu nome, meu sobrenome, e inclusive valorizar, você entende? E muito o meu sobrenome, porque eu sou um artista, eu sou jornalista, eu sou escritor, tá? E eu nunca fiz isso. Então eu queria que cada um falasse, por exemplo, os 2 que não falaram o nome todo, que falassem sobre essa questão. Existe hoje, por que eu estou levantando essa questão? Existe hoje uma questão familiar muito importante que ocupa a discussão na política do Brasil. Na política do Brasil. Qual é essa questão? Nós estamos gravando esse programa em 26 de agosto de 2020. E é uma questão que ocupa a mídia, que ocupa uma série de coisas. E eu nunca falei meu nome todo. Eu me lembro que a minha ex-mulher, a dona Mary, ela disse, eu quero manter o Adusumilli. Eu senti como se fosse uma homenagem a mim, porque o meu sobrenome é Adusumilli. E que interessante isso, cara. Samuel Jordani, estou te homenageando nessa primeira pergunta e parabenizando você, porque disse seu nome inteirinho, inclusive parece um nome de rei, sabe? É um nome assim cheio de nuances, né? Então eu queria que vocês falassem para mim, nem eu esperava, doutor Murilo, você entende? Que ia falar nesse tema. E o doutor Murilo, que é psicanalista, ele pode, eu acho que abordar uma questão dessa. Você está entendendo? Eu nunca falei meu nome todo, meu sobrenome, tal. Passo a palavra para o nosso homenageado nessa primeira questão, que é o Samuel Jordani, para você falar por que você disse seu nome todo. Eu achei tão bacana isso, cara. Nunca ouvi isso em nenhuma entrevista. Samuel. Bom, eu tenho muito orgulho do meu nome, né? Porque ele representa a minha família, aquelas pessoas que eu tanto amo, né, e que deram o seu sangue para que eu estudasse, para que eu, né, enfim, me formasse. O nome, ele diz muita coisa para a pessoa. E o meu pai, ele sempre dizia, ele sempre diz, né, que o nome, ele um nome limpo, ele é tudo. Então, eu sempre
gosto de falar o meu nome todo. Tenho os sobrenomes o Giordani, devido à imigração italiana. Meus tataravós, eles vieram da Itália para trabalhar em Minas Gerais, nas fazendas de café, e depois se mudaram para Dores do Indaiá, e de Dores do Indaiá se espalharam ali na região do Centro-Oeste. E o Cunha e o Oliveira, de origem portuguesa. Então, eu sempre gosto de lembrar do meu nome, porque eu me lembro da minha família, daqueles que são a base, né, para que eu me tornasse o que eu me tornei hoje. Olha, muito importante o que você falou, muito importante mesmo. E eu acho que eu devo começar a falar meu nome todo, porque eu acho que seria um orgulho para o meu pai, sabe? Um grande orgulho para o meu pai se eu falasse meu nome todo, e nunca falei, tá? Eu queria ouvir o Rafael Henrique Silva. Parece que o Rafael não falou Rafael Henrique Silva, que deve ser o nome todo dele. E o Silva, para você que está assistindo esse programa, é um nome muito importante no Brasil. É um nome que compõe uma série de famílias desse país. Então eu queria que você falasse sobre essa questão de falar o nome todo, inclusive o sobrenome. É uma questão de costume, às vezes, né? A gente se apresenta pelo primeiro nome, pelo primeiro e segundo nome, mas, como foi falado, é uma questão importante que a gente tem que trazer mesmo para demonstrar a relevância que tem os nossos antepassados, né? Foram responsáveis por a criação e disseminação dessa cultura que a gente tem hoje e dos ensinamentos que a gente tem também, né? Então, acredito que é mais uma questão de às vezes, a gente se apresentar, e aí se apresenta com o nome e o segundo nome, mas sim a importância de colocar-se o nome completo. Tem até uma questão que o meu presidente fala, o Washington Paulinelli, que quando você conhece alguém aqui em Luz, você sempre pergunta, né, qual que é o sobrenome? Porque quando você fala o sobrenome, você já vai ligando a família de quem, é parente de quem, e isso é muito importante, a gente vê que é muito arraigado, principalmente aqui na nossa pequena cidade, né? E a gente realmente percebe isso. Então, se você fala o seu nome, o seu sobrenome, a gente já vai buscando referências e parece que a gente já se conhece há muito tempo. Muito bom, Rafael, muito bom. Agora eu queria perguntar para o Murilo, que tem, segundo sinto, o sobrenome Lobato. Eu vou confessar para você, Murilo, Antônio Carlos dos Souza Lobato foi meu tio, foi criador de um logotipo do Armazém Paraíba. O Armazém Paraíba é famosíssimo no Nordeste, Norte, sabe? Então eu queria que você abordasse para mim, inclusive dando uma visão em torno da psicanálise, por exemplo, como a gente às vezes fala só um nome, o primeiro, o segundo, não fala o sobrenome, e o Samuel me levou a levantar, me trouxe essa questão à baila, e eu queria que você falasse sobre isso, Murilo. Tá, primeira observação, eu acredito que eu disse meu nome inteiro. Meu nome é Murilo Carvalho Lobato. Eu também sou de Luz, eu venho de duas famílias que são tradicionais aí do interior, então a Samira é da minha família também, um abraço para a Samira. Então, nós sempre valorizamos muito. Isso no interior é muito engraçado, porque existe o sobrenome, mas as referências vão além, né? Eu sou Murilo da Dalila do Pedro. Então, são nomes que se referem a gerações. Então, para você explicar quem é uma pessoa, você tem que passar por 4 gerações. Então, em Minas é assim que você se refere às pessoas, né? E é muito interessante que isso do sobrenome no interior é muito forte. Agora, aqui em Brasília, só para fazer um diferencial, isso se dilui. Aqui não se dá tanta importância. É uma cidade nova, construída com vários migrantes, né, pessoas de fora que vieram para cá, então não tem muito essa referência, tá? Se é Lobato, ninguém nunca me perguntou, tá, Lobato de onde? Que Lobato? Não existe essa pergunta aqui. Aqui não faz sentido isso. É uma cidade completamente diferente. Então, para quem cresceu no interior de Minas e vem para cá, sente um certo choque cultural nesse sentido.
Aqui é uma cidade que, de certo ponto, despersonaliza as pessoas, principalmente para quem cresceu no interior e vem para uma cidade como Brasília. Porque se perde um pouco desses vínculos, né, de raízes. Agora, um nome igual o seu é interessante. Seu nome é praticamente uma bandeira, né? Você tem que ter orgulho desse nome. Tá certo. Agora, o tema é o seguinte, tá? Personalização ou despersonalização da pessoa. Homenageio Murilo. Na sua resposta, ele diz que a cidade de Brasília, ela, salvo engano, Murilo pode me corrigir quando ele for falar, ela despersonaliza a pessoa. Uhum. Isso é muito grave. Isso é extremamente grave e eu não gostaria de passar por isso. Eu acho que como artista, violonista, compositor, poeta, estava gravando agora mesmo um monólogo. Como artista eu me personalizo, mas eu interpreto vários personagens. É interessante essa questão quando Augusto dos Anjos escreve o meu eu e os meus outros eus. Então, eu realmente sou um personagem, até às vezes na entrevista, eu sou um personagem, tá? Ontem eu tive uma entrevista com 2 humoristas e uma poeta que não falava quase nada. E os humoristas escancaravam palavrão, o cacete e tal. E foi uma entrevista extremamente difícil, porque eu queria inserir a poeta no diálogo. Quando eu falei a palavra inserir, os humoristas, pau, caíram em cima de mim. Você vai inserir a Renata e não sei o que, a confusão. Então eu digo para ti que eu sinto, estou aqui analisando, porque eu moro também em Brasília. Então eu estou aqui analisando, será que eu me despersonalizei? Eu vim de Recife, meus pais foram fundadores da Escola de Geologia de Pernambuco, e eu sinto que com o canal TV Cultura Alternativa e o Portal de Notícias, eu realmente mantive uma linha de respeito às minhas ações, principalmente as ações públicas. E eu acho que eu às vezes caminho no supermercado, você é o Anand que faz aquelas entrevistas, não sei o quê. É interessante, tá? Então eu queria que vocês, o Samuel, parece que o Rafael está morando em outra cidade, não me lembro, não, acho que o Rafael ainda está lá na cidade de origem, mas o Samuel parece que está em Diamantina, alguma coisa assim, e o Murilo está em Brasília. Então eu queria, a minha questão é personalização ou não, ou despersonalização pela sua cidade, onde você mora. Eu queria começar com o Rafael Henrique Silva. Essa questão né, da personalização e despersonalização, como eu só morei em Luz, então, assim, a gente, quando está no nosso universo, na nossa zona de conforto, isso é muito importante para nós, porque você ter sempre uma referência, né? Então, assim, você chega, você tem uma referência, é como se você tivesse um apoio mesmo, para que se haja um diálogo com uma confiança maior ali. Eu não sei como que funciona isso, para quem já não está mais na cidade de Luz, para quem está na cidade maior, onde é um universo maior. Então, quando eu comecei no trabalho que eu estou atualmente, eu tinha 20 anos e, até então, eu saía de Luz acompanhado dos meus pais. E aí eu comecei a fazer viagens, para fazer treinamento, conheci Brasília. Inclusive, numa das viagens, eu fui sozinho, ainda muito, muito jovem, e é diferente do universo onde que você está acostumado, todo mundo te chama pelo nome, todo mundo te conhece, um universo onde que ninguém te conhece, ninguém ali sabe da sua história, e a gente realmente sente a falta disso que foi falado. É o Rafael, da Maria, do seu Vilmar, e aí vai se buscar todo o contexto, né? A importância dessas pessoas. Então, acredito sim, que quando a gente sai desse ambiente, há uma despersonalização, e quando a gente se está nesse ambiente, a gente sente isso, muito, muito forte, e isso é muito importante para a gente também. O que se coloca é que é importante que a gente mantenha as nossas raízes, né? E aí, como foi falado, sou luzense com orgulho, estou desgarrado, mas se tem esse carinho e essas raízes fixadas aqui.
Murilo, fala para mim, Murilo, a gente está te homenageando agora com esse tema, porque você falou na sua resposta do tema, queria que você falasse sobre ele. Tá, uma ressalva de novo. Eu citei Brasília porque é o meu exemplo. Eu saí de Luz e vim para Brasília. Não é um demérito de Brasília. Esse tipo de coisa acontece com qualquer cidade grande que muitas pessoas se mudam para lá. Brasília é um exemplo bem típico, porque Brasília é muito jovem. Então, não tem uma família tradicional em Brasília. São Paulo, que são cidades mais antigas, você tem famílias tradicionais da cidade. Aqui em Brasília, você não tem uma família tradicional. A cidade tem 60 anos. Então, é peculiar nesse sentido, mas não é um demérito da cidade. Qualquer choque cultural, pessoa que é criada num lugar pequenininho, se muda para um lugar grande, ela sofre essa perda de identidade. Samira falava sobre a complexidade da criação da identidade, da persona, né? E isso, esse choque cultural pode ser muito adoecedor às vezes. Então é isso que Rafael descreveu, da cidade pequena, você sai, você conversa com todo mundo. Quando você chega na cidade grande, ninguém te conhece. Você falar seu sobrenome, não faz sentido. Então, essa questão da construção da identidade, a pessoa sofre um choque quando vem para um centro maior. Então, não é um demérito de Brasília. Então, eu usei como exemplo porque eu saí de uma cidade pequenininha e hoje eu moro em Brasília e eu sinto isso. E, novamente, falando de Luz, a gente sempre ia para a Luz. Mesmo morando em outros estados, a gente brincava que a gente fazia peregrinação anual à Meca, porque todo Natal a gente voltava para a Luz. Então, sempre houve esse contato, nunca foi cortada essa raiz. E isso foi positivo, sobre o meu ponto de vista, isso foi positivo. Mas tem pessoas que se mudam e cortam completamente a raiz. Aí essa desconstrução da persona é mais grave, com certeza, né? É mais difícil você superar e reconstruir isso em outro contexto. Perfeito, perfeito. Murilo arrasou na resposta. E agora o senhor Samuel Giordani, fala para mim sobre essa questão da personalização, despersonalização e tal. Isso é uma questão extremamente interessante. Eu concordo com o Murilo. Quem sai de casa das cidades do interior menores, a gente sofre um pouquinho, ou às vezes nem é um sofrimento, né? Mas em cidades do interior, mesmo que um pouco maiores do que a Cidade Luz, que é uma cidade pequena, a gente tem essas questões de famílias tradicionais. Aqui em Diamantina, por exemplo, é uma cidade muito antiga, então tem sempre aquelas famílias tradicionais. Então, você chega na cidade, cheguei como estudante, acabei ficando, você anda na rua e te pergunta, o Samuel, você é filho de quem? Você é daqui? Você não é daqui? Porque em Luz é assim, é o Samuel, filho do Humberto e da Edna, é o Samuel neto do seu Joaquim, da dona Terezinha, todo mundo te conhece. Aqui não. Aqui você realmente sofre um pouquinho quando você sai de casa, você sofre um pouquinho com essa questão. Mas logo as pessoas começam a te rotular também, sabe? Isso é extremamente interessante. Então aqui é o Samuel, que é o Samuel professor, o Samuel do grupo de oração, é o Samuel da universidade, o técnico de laboratório. Então, você já não é mais conhecido pelo nome ligado à sua família, mas pela sua profissão, por aquilo que você faz. E isso é muito interessante. Perfeito. Agora eu vou homenagear o Samuel com a próxima questão, que são rótulos. Rótulos, tá? Vou marcar meu tempo. Espera aí. Tá. Rótulos. Eu sou rotulado de doido. Esse é um rótulo meu porque eu sou artista. Se eu arrumar meu cabelo e fizer minha barba, aí eu sou engenheiro. Eu sou engenheiro, eu não sou mais artista. Mas eu estou com a barba por fazer e tal, aí eu sou jornalista, mais ou menos da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo você pode ir de terno e tênis para entrevistar um presidente. Já o jornalista do Estadão, ele tem que ir de terno, já é diferente. Agora, se você for um colunista famoso, aí você pode andar descabelado e tudo, falar o que você quiser. São rótulos, tá? O meu programa, esse programa da TV Cultura Alternativa, todo mundo já espera que eu fale palavrão, que eu fale um monte de maluquice, que eu fique doido da cabeça e tal. E ninguém entende que o que gera o programa são as respostas
dos entrevistados. Isso é que é o meu tesão está aí. Eu não sabia que eu ia falar em rótulos. Agora, existe um rótulo aqui no Cultura Alternativa, ou talvez a gente poderia falar um protocolo. Quando a pessoa entra aqui no Cultura Alternativa, eu estou aqui na sala, é um apartamento de 200 e poucos metros, só moramos eu e a editora, que é a minha esposa, Agnes. Só nós dois, tem academia de ginástica, tem 1000 coisas. E as pessoas começaram a pedir o seguinte, nós queremos ver o Cultura. Aí eu botei 2 câmeras. Não sei se vocês vão, tem uma câmera aqui, uma câmera para mostrar que tem violão lá atrás e tal. Isso é uma coisa interessante. Qual é o protocolo para entrar aqui? Nós compramos aquele termômetro que põe na testa. Então, a pessoa entra aqui, a gente mede a temperatura. Tem um tipo de... A gente ainda está querendo comprar por infravermelho, ou sei lá como, negócio de álcool gel. Pouca gente entra aqui. O respeito à metragem aqui entre as pessoas é muito grande. Nós temos uma mesa que é 3 metros, alguma coisa assim, a gente senta numa ponta, a pessoa senta na outra. Quando vem uma pessoa aqui é um milagre, 1, 2, 3, um milagre, sabe? Então a gente não precisa de governo para o nosso protocolo. Se o governo mudar, se não sei o quê, a gente vai seguir um protocolo de estudos que a gente faz em cima da pandemia, tá? Ou seja, eu sou rotulado de doido, de novo, porque tenho esses protocolos aqui em casa. Mas até agora eu não peguei Covid. Eu estou com 60 anos, sou diabético e eu acho que eu tenho que me cuidar. Tá certo? Então, homenageando o nosso querido Samuel Giordani, eu começo com o Murilo, né, que deve ser interessantíssima essa conversa, sabe, sobre rótulos. Rótulos. Vamos ver se o Murilo... por exemplo, para você que está assistindo, inscreva-se no canal, ative o sininho. Psiquiatra. Não é tudo doido da cabeça? Para mim é tudo doido da cabeça. Tá certo? Então, Murilo, fala aí para mim sobre rótulos. Não, essa questão de rótulo é muito engraçada, porque geralmente as pessoas têm 2 ideias. Elas acham que vão encontrar um psiquiatra que é tipo a cópia do Freud, o sujeito tem que ter velho, cabelo branco, óculos redondinho, ou então um bicho grilo, um hippie, entendeu? São 2 extremos que são meio opostos. Então as pessoas fantasiam esse personagem. E às vezes é muito comum isso. A gente fala, nossa, mas você é tão novo, eu imaginava você mais velho. Então as pessoas fantasiam o que é um personagem que é o psiquiatra. Mas eu acho que foi Samuel que falou sobre essa questão do trabalho. O trabalho rotula a gente demais. O trabalho ocupa uma parte tão importante da minha vida, e eu me dediquei tanto a isso, que eu deixei de ser o Murilo, o sujeito bonzinho, ou sei lá o quê, e eu me transformei em Murilo, o psiquiatra. E faz parte da minha identidade já o que eu faço. Isso é muito impressionante, esse comentário do Samuel. E esses rótulos, a gente tem que trabalhar com isso no nosso dia a dia, porque fica impregnado, né, na sua pele isso. Perfeito. E com relação ao rótulo do psiquiatra, a gente tem uma certa licença poética para ser meio loucão de vez em quando também. Tá certo, então. Rafael, eu queria te fazer uma pergunta, o seguinte, antes vou citar para você o seguinte. Eu entrevistei 3 artistas jovens, 18, 16, 17, 18, 19, negras, tá? Aí, quando eu falei a palavra negro, ela falou, tá errado. Muito errado, porque isso escraviza. A palavra é preto. Coloco para você a questão sobre rótulos. Rafael. É uma questão que, entre os próprios aí, negros, pretos, né, é um assunto que divide muito a opinião. E que, assim, recentemente eu fui chamado para um debate, acabou que por algum motivo eu não consegui participar, e que me chamou muita atenção. Eu acho que nós mesmos, às vezes, nos rotulamos. Né? Então, se uma pessoa fala que eu sou preto ou cor preta, eu me ofendo com isso, e se outra fala que eu sou negro, aí eu quero levar para o lado da escravização, que seja. O que eu colocaria, e talvez, né, o Murilo aí da área até explicaria melhor, se pode ser alguma coisa relacionada a algum trauma, eu não sei. Mas o que eu coloco assim, pessoalmente, é que eu não vejo problema nenhum em relação a isso. Eu acho que o ser humano, independente da cor dele ou da origem dele,
ele tem que ser respeitado e merece seu espaço. E então, assim, eu deixaria, né, mais ou menos nesse campo, né? Desde que se haja um respeito que é merecido, eu não vejo problema em se referir à cor preta ou se referir como negro. Perfeito, perfeito, perfeito. Agora eu vou aqui dar uma sacaneada pela primeira vez no senhor Samuel Jordani, que foi a pessoa que, na sua resposta, falou isso. O Samuel, antes da gente começar o bate-papo, ele disse que é funcionário público. Meu Deus, então esse cara é que está acabando com esta nação. Você está entendendo? É isso que diz o senhor Paulo Guedes. E o senhor presidente da Câmara dos Deputados também. O senhor tinha que ter o seu salário cortado em 60%, senhor Jordani. Você sabe quem é funcionário público também, senhor Jordani? Quem foi a vida toda durante 40 anos? Eu. Você está entendendo? E eu sou aposentado hoje. Então, senhor Samuel Jordani, me fala sobre rótulos. Bom, então você compartilha desse mesmo rótulo que eu tenho, né? É bem complicado isso. A gente acaba sendo rotulado o tempo todo. E essa questão do funcionário público, do servidor público, que não trabalha, que está falindo o país, é uma questão tão complexa e tão complicada, porque fica parecendo que nós estamos levando o nosso país à falência. E, na verdade, não é isso, né? A maioria dos servidores públicos, eles são honrados, eles trabalham. Nós não ganhamos os grandes salários que a grande mídia nos rotula, né? A maioria dos servidores públicos, eles não ganham salários exorbitantes, ao contrário, né, dos grandes salários e dos grandes penduricários que muitos políticos têm, por exemplo, né? E também tem a questão do rótulo do Samuel doido, que eu compartilho, porque professor de biologia sempre é um doidão, né? Porque para dar aula, às vezes, eu subo em cima da mesa, eu planto bananeira, eu faço o que for preciso. Então, a gente acaba sendo rotulado como o doidão. Uma coisa que eu gostaria de falar com essa questão do rótulo também, que eu acho importante, é a parte bem negativa. Porque muitas vezes as pessoas elas são rotuladas pelo que elas, ou então são conhecidas pelo que elas têm, né? Pelo que elas têm, pelo que elas vestem. Então, muitas vezes a gente é rotulado pela sua aparência e não pelo que você é. E isso é muito importante. Isso na minha opinião, é extremamente importante. 30 segundos. Vale mais do que você é e não o que você tem. Tá certo. Mulheres, mulheres, mulheres. Foi a primeira vez que eu falei 30 segundos neste programa, mulheres. Nos programas que eu gravo com vocês, toda hora eu 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos. Caramba, vocês falam muito, hein? Então eu vou levantar uma questão agora sobre... O tema é homem normal, homem normal. Eu tinha conversado com meus entrevistados que eu ia, pela primeira vez esse semestre, entrevistando 3 homens sem nenhuma mulher na área. E eu acho que eu e eles, a gente é normal. A gente eu sou casado, a minha mulher vai gravar comigo amanhã, hoje ela está muito cansada, vai gravar durante 1 minuto nós vamos falar sobre feminicídio. E a gente vai dizer o quê? Que a gente se admira, a gente ajuda um ao outro, a gente se ama, ela é editora do portal de notícias junto comigo. Sabe, eu sou normal. Sabe? O Anand, machismo. Aqui deve ter algum machista aqui. Você está entendendo? É machista. Você está entendendo? Eu não sei, eu tenho 3 filhas. Se eu for machista, meu amigo, eu acho que eu sou um imbecil. Você está entendendo? Porque eu tenho 3 filhas, 2 com uma mulher, uma com outra mulher, minha mãe e minha irmã estão vivas, a minha mulher é mulher. Eu vou ser machista? Eu lá tenho tempo para essa besteira? Você está entendendo? Então,
Eu acho que eu estou conversando com 3 homens normais, 3 homens que são respeitados na sociedade, 3 homens, sabe? Nós estamos aqui num período que teve um demente imbecil que merece ser preso, e está sendo preso. Vai ser preso, prisão perpétua, sei lá quantos anos ele pode pegar, que engravidou uma moça jovem. Isso é um idiota, pelo amor. Isso é coisa pro Murilo analisar, o doente da cabeça. Você tá entendendo? Então eu tô conversando com gente normal, mulher. Sabia que esses 3 homens parece que eles são normais. Vamos ver se algum vai falar assim, eu sou a favor de chicotear a mulher, de não sei de quê, de não sei o quê. Eu quero ver se eles vão falar. Então o tema é homem normal. Eu queria saber se eles se consideram normais e se eles se consideram pautas para alguma coisa, porque eu estou falando com eles sobre coisas normais. Nós estamos falando sobre rótulo, enfim. Então o tema é homem normal. Fala para mim como é que você tem visto hoje, senhor Rafael Henrique Silva, como é que você tem visto hoje essa questão toda de que a gente é tudo de ruim. Ou seja, a gente tem... Você sabe, ó, vou revelar um negócio para você, mulher que está assistindo esse programa. Sabe quantas vezes eu troquei uma fralda na minha vida? Não troquei. Sabe por que eu não troquei? Porque não sei, eu sei lá por quê, porra. Sabe, quando eu tive filho, foi há 200 anos atrás. Eu tô com 60. Agora, uma coisa que eu vou confessar para você, mulher. A minha mulher e eu, a gente tá aqui em casa, aí a minha mulher falou, eu quero que você lave a louça comigo. Aí eu falei, eu não vou lavar louça, não. Eu odeio lavar louça. Eu prefiro escrever um poema, eu prefiro fazer uma música do que lavar louça. Então vamos fazer o seguinte, vamos comprar uma máquina de lavar louça. Acabou. Eu nunca pedi para minha mulher lavar a louça na casa. Nunca pedi porra nenhuma. Então, senhor Rafael Henrique Silva, fala para mim se você é um homem normal, cortês, apaixonado, gentil, enfim. Você é normal, Rafael? Ange, pelo menos a gente procura ser, né? A gente procura ser. Eu acho que é uma questão que a gente tem que se policiar constantemente para vocês saberem. Quando eu olho, por exemplo, o quadro de funcionários da empresa que eu trabalho, era uma proporção de 60% mulheres e 40% homens. Essa proporção hoje, acredito que ela tenha subido, né, das novas contratações que contratam muito mais mulheres, né? E é no ambiente desse que a gente é testado o tempo todo. Então, hoje eu tenho mulheres, né, que estão sob a minha supervisão e meu superior imediato é mulher. Então, essa questão que você colocou do machismo no ambiente de trabalho é uma questão que a gente tem que se policiar muito, porque muitas vezes a gente ouve, trabalhar com mulher é mais fácil, tem uns que acham que é mais difícil. Acho que não, a gente trabalha com pessoas. A gente trabalha com pessoas, independente se é homem ou mulher, é importante que a gente, né, conheça, respeite a história de cada um. E dentro do relacionamento, né, uma questão que você levantou, muito importante, então minha namorada já fala, olha, eu não lavo banheiro. E assim, se eu falar para ela, beleza, eu vou lavar o banheiro, né? E aí, falar com ela, tá, mas você vai trabalhar então e eu vou ser o dono de casa? Então, assim, não precisa disso. Sua solução é perfeita, vamos comprar uma máquina de lavar? Então, até outro dia eu estava vendo uma solução, uma tecnologia, né? Nada assim, vamos falar, de informática, mas uma coisa muito simples, que facilita esse trabalho da lavagem do banheiro, né? De lavar o banheiro, 30 segundos. Para ela na hora. Então, é uma questão que assim, a gente tem que se policiar e buscar ver o ser humano como pessoa, assim, independente se é homem ou mulher, a gente tem sim que ser cortês, acredito sim, a gente tem que ter os bons modos e largar essa bobagem de lado. Perfeitamente. Eu fui assessor de imprensa de senadores a minha vida toda. Você sabe qual é a pior pessoa para você assessorar, bicho? É uma senadora. Sabe por quê? Porque ela nunca tá de ressaca na segunda-feira, bicho. Você entende? O senador tá tranquilo, ele chega na segunda, porra, hoje tá ruim, viu? Hoje tá ruim, não vamos fazer, tá ruim hoje. Agora, senhor Samuel Jordani, vamos deixar o nosso psiquiatra
para o final. Senhor Samuel Jordani, fala para mim se você é um homem normal. Você é um homem normal? Normalíssimo. Eu me considero muito normal. Levo a vida na tranquilidade. Acho que faço de tudo dentro de casa. Lavo, passo, cozinho, se for preciso. Aliás, se for preciso, não. Eu gosto muito de cozinhar, né? E sempre tenho muito respeito pelas mulheres. Eu concordo, né? Que todos nós somos pessoas. É claro que existem aqueles caras muito machistas, né? Que se consideram os bambambãs. Mas eu me considero uma pessoa super normal. Levo uma vida muito tranquila. Muito legal, meu amigo. Agora eu vou passar a palavra para ele. Ele, que a gente rotulou nessa entrevista. Ele devia ter o cabelo meio louco, sabe? Mas ele não tem. Então, fala para mim, você é um homem normal, Murilo? Pois é, perguntar para um psiquiatra o que é ou não é normal é um pouco complicado. Porque nós, psiquiatras, geralmente consideramos normal o que a maioria das pessoas acha que é loucura. Para um psiquiatra, o que é louco é uma coisa muito específica. Pessoas excêntricas, que todo mundo fala, esse é doido. Não, não é doido, é normal. Isso é só excêntrico, diferente, né? Mas voltando à questão do machismo, eu acho que o que a gente está vivendo é uma transição. O mundo está mudando. Então, aquele modelo de educação mais tradicional, muito machista, ele definitivamente perdeu espaço. Aquele homem muito machista, esse aí está fadado ao fracasso hoje na conquista com a mulherada. As coisas mudaram. E se o homem moderno quiser acompanhar a mulherada, é melhor ele prestar atenção e cair na real que o mundo mudou, que aquele tipo de comportamento lá de trás não funciona mais. O cara arrogante, que é o dono da verdade, que chega lá e que não respeita, esse cara não tem mais chance. Então, um conceito que a gente trabalha, que é masculinidade tóxica, às vezes você vai falar disso, o povo já vira a cara, já olha com preconceito, nem escuta o que significa isso. Mas, se o homem atual quiser conviver bem com as mulheres que estão aí disparado, como vocês colocaram, é bom que ele saiba e reflita sobre o que é masculinidade tóxica e se reinvente como homem. Senão, ele vai perder espaço sem sombra de dúvida. O mundo mudou. Os homens podem acordar, porque as mulheres estão aí, ó, voando. Perfeito. Agora eu vou confessar um negócio para vocês, mulheres. Se o seu pneu furar, eu desço para te ajudar a trocar o pneu, mas você tem que assinar um documento judicial dizendo que eu só estou ajudando você a trocar o pneu. Que eu não estou dando cantada em você, nem que eu estou assediando você, nem coisa nenhuma. Eu só estou lhe ajudando. Eu vou sempre, se eu pegar a mala para você no aeroporto, porque ela está pesada, eu quero que você assine um documento judicial, dizendo que eu só estou pegando a mala. Eu estou sendo só cortês, hein? Pelo amor de Deus. Agora eu vou falar de um assunto que muitos odeiam, mas a gente tem que falar. Chama-se política. Política, diálogos entre homens, mulheres e tudo, e política partidária. Esta semana, eu me tornei um bundão, um grandioso bundão, porque eu sou jornalista. Todos os jornalistas do Brasil são bundões. Então eu sou um bundão, porra. Você tá entendendo? Então eu tô feliz da vida. Eu até perguntei para minha mulher se minha bunda era sexy, se eu tinha alguma coisa de sexy, mas eu sou um verdadeiro bundão, tá? Fora isso, eu queria dizer para vocês o seguinte: trabalhei com senadores, minha vida, 40 anos. Existem muitos políticos que são sérios. Todos os políticos almejam o poder. Todos, sem exceção. Muitos para implementar novas ideias partidárias, ideias que eles possuem para representar classes e tal. Alguns utilizam essa eleição para
se corromper e tal, aí vão enfrentar problemas na vida deles ou não, eu não sei. Você está entendendo? Agora, tem muita gente muito interessante na política, sabia? Então, antes de você eleger alguém, tá, você deve avaliar essa pessoa, a história da pessoa. Avalie, pô. E se ele for para representar sua classe, sua categoria, suas ideias, vote. Se ele depois mudar, vote em outro. Você está entendendo? Então, o que eu queria dizer para vocês? Não acho que todos os políticos são corruptos, como também acho que a política é uma coisa que existe diariamente na sua vida. Tudo é política. Quando você diz, oi, tudo bem? Isso é político. Você é um ser político. O ser humano é político. Tá? E eu achei que quem ficou com a cara mais fechada, quando eu lancei esse tema, foi o senhor Rafael Henrique Silva. Então, agora eu quero ouvir o senhor Rafael sobre política no sentido amplo da palavra, não é? Que é política entre os homens e tal, e mulheres, e na sociedade, e política partidária, senhor Rafael. A palavra é sua. Outro tema, né, que divide muitas opiniões é essa questão do ser político, né? Até a Samira, ela fala essa questão, e assim, né, no sentido, a política no seu sentido, ela, eu acredito que, né, desse lado da antiguidade, ela tem essa importância, né, de vamos discutir ideias aqui, né, vamos discutir como organizar melhor essa sociedade, e isso é importante, né? Eu acho que as pessoas devem ter esse interesse e buscar os melhores representantes que vão colocar isso em prática e com honestidade, né? Não deveria nem ser um quesito a ser avaliado, mas hoje a gente tem que ter lei de ficha limpa, de ficha suja, né? Para ver quem que é que pode e quem que não pode. Em relação aos partidos, hoje eu acho que a gente tem muito partido, então, assim, acho que dava para resumir essas ideias aí, e se não fosse conflitos, né, que aí foge do interesse do bem comum, do bem para o povo, a gente podia ter uma redução, uma união de forças e ter uma sociedade, né, cada vez melhor atendida em todos os sentidos de recursos. Então, hoje, é muito triste quando a gente vê essa questão, até mesmo na pandemia, né, a gente 30 segundos, tá? Questões de corrupção. Então, acho que se todo mundo fizesse a sua parte, né, unisse melhor as ideias, os ideais, e pensasse no bem do povo como um todo, a gente teria um melhor direcionamento aí em relação à política, né? E até um maior interesse por parte de todos. Certo. Você que está assistindo, você conhece aquele professor de biologia que é doido da cabeça? Ele faz um monte de pirueta na sala, não sei de quê. Diz que o bicho é doido para ensinar biologia. Será que ele está sendo político com aquela menina recatada que não quer saber daquela loucura toda? Ela só quer decorar. Diz que biologia é a matéria para você decorar. Será que é? Palavra do senhor Samuel Jordani sobre política no sentido amplo e sobre política partidária, senhor Samuel. Bom, a biologia é uma disciplina que, se você decorar, você está lascado. Ela não é exata. Muda o tempo todo. Mas a política, no sentido amplo, a política é uma forma, né, de você tornar, aliás, você diminuir as desigualdades. Eu acho que isso é muito interessante. A política é uma forma de caridade, né? Porque num país tão diverso e tão desigual como o nosso, a política ela deveria ser uma ferramenta para que a gente pudesse reduzir essas desigualdades. Eu acho que o que falta no brasileiro é um pouquinho mais de conhecimento e um pouquinho mais de engajamento na política. Eu concordo com você. Existem políticos muito bons, né? E que fazem da política a coisa correta.
Mas os maus políticos, muitas vezes, é que saem na mídia, os que conseguem chamar mais atenção, e aí a gente acaba rotulando, né, novamente o rótulo, os bons de maus. Então, eu acredito que a política, a política séria, ela é importante. E eu acredito que a política deve ser ensinada nas escolas, sim, né? Não a política partidária, porque eu acho que o problema do Brasil é essa polarização, né? Esquerda, direita. Não, a gente tem que fazer o bem comum, né? O bem comum, sem partidarismo. Isso Samira falou, abraço Samira, falou na entrevista dela, né? E eu concordo com ela. Agora você vai ouvir ele. Em 2 respostas ele falou ressalva. Eu queria fazer uma ressalva. Quando ele falou de Brasília, ele explicou. Não é bem assim, não é Brasília e tal. Ele foi político? Será que ele foi político? Será que ele pode falar de política partidária? Ele trabalha no HFA, Hospital das Forças Armadas. Agora ele, Murilo Lobato. Gente, esse tema talvez seja um dos mais sensíveis atualmente, né? Eu não me lembro de ter vivido um período tão polarizado e selvagem na política como que a gente está. Talvez tenha, na ditadura tenha sido assim, mas nós estamos vivendo um momento tão polarizado e tão agressivo que é muito assustador. Isso que o Samuel falou de engajamento, realmente eu concordo. Eu acho que as pessoas precisam se engajar mais. Mas agora, com essa inclusão digital, com rede social, a coisa se expandiu de um jeito violento. Então as pessoas se engajam e às vezes de uma maneira meio patológica. Então nessas últimas eleições eu vi famílias rompendo, porque eu consulto, eu escuto histórias de pessoas. Eu vi coisa horrorosa, pai brigando com filho, até hoje não conversam por causa de política. Então a política promoveu rupturas selvagens que eu nunca vi na minha vida coisa igual. E é altamente polarizado. Se eu faço uma crítica ao Bolsonaro, eu sou taxado de lulista. Pronto, vou ser apedrejado. Se eu faço uma crítica do outro lado, eu sou taxado pelo outro e vou ser metralhado. Não existe, as pessoas não têm mais meio termo. Não enxergam que existem outros meios. Não é só Lula e Bolsonaro, tem um universo de possibilidades. Nas eleições passadas, tinham mais de 10 candidatos. Entendeu? Mas as pessoas não enxergam. É um ou outro, ou tem ou não tem. É binário. Nós estamos vivendo um momento de pensamento binário. É uma redução simplista. É humilhante, assim, é reduzir o pensamento humano a ter, não ter. Quero, não quero. Gosto, não gosto. Isso é selvagem. É bestial. Voltamos para a Idade Média. A política destruiu a nossa sociedade. Está destruindo. Gente, cloroquina virou bandeira política. Saúde foi detonada por causa de uma bandeira política. Aborto virou bandeira política. Religião virou bandeira política. O que é? A política ganhou que dimensão hoje nessa sociedade? As políticas estão rachando as famílias, rachando as pessoas. A política, se não for vivenciada de outra forma, ela vai nos destruir. Talvez tenha sido a resposta mais bonita que eu ouvi nesses 6 meses e revelo para você o seguinte. Eu tenho 60 anos e eu via um debate de 2 senadores, Severo Gomes e Roberto Campos, sobre economia. E era um debate muito duro no plenário do Senado. Eu era menino. Os 2 tinham posições absolutamente diferentes. Duríssimo debate, riquíssimo. E saíam para jantar juntos. Eram amigos. Então, Murilo deu uma resposta que eu costumo dizer na minha resposta: não brigue com ninguém, nem amigo, nem parente por causa de política. Tem a sua posição, a outra pessoa tem a dele, existe uma coisa chamada respeito, que é fundamental. Muito obrigado, Murilo. Bela resposta. Sabe, queria agora falar sobre um tema, já que eu falei que eu era um bundão, então vamos falar sobre mídia. Vamos falar sobre mídia. E eu vou dizer para vocês o seguinte: a mídia não é isenta. Tem uma linha editorial. Toda mídia tem uma linha editorial. A Globo News, por exemplo, ela busca criticar o governo Bolsonaro. Por quê? Porque o governo Bolsonaro bate nela direto. Muitas vezes, um órgão de mídia precisa de um financiamento. Aí, às vezes, ele se cala.
Então, para você estar bem informado, você tem que ver vários veículos de mídia. Não veja um só, porque a mídia ela tem uma linha editorial. O Cultura Alternativa. Cultura Alternativa ele não vai desvalorizar as pessoas que não são fontes para a mídia tradicional. Por exemplo, o senhor Samuel Giordani, será que ele sai todos os dias na TV Globo? Não. Então ele interessa ao Cultura Alternativa. O senhor Murilo, o senhor Rafael, interessa profundamente a linha editorial do Cultura Alternativa. Vou dar um exemplo. Se tiver uma disputa de pauta para que a gente tem que entrevistar o Murilo, o Samuel, o Rafael, e entre eles e Caetano Veloso, a gente vai pautar os três, porque a nossa linha é essa, tá certo? Então não pense que a mídia é isenta, ela não é. Nenhum veículo de mídia fala a realidade nua e crua. Ele fala a realidade conforme sua linha editorial. Então, nesse ponto, o senhor Bolsonaro tem uma certa razão quando criticam excessivamente. O senhor Lula também bateu direto na mídia. Mas é porque a mídia não é isenta. Ela tem uma linha editorial. Eu me lembro, vou terminar minha resposta, já deu 2 minutos, o Antagonista, um site muito conhecido, começou bolsonarista. Hoje ele é anti-Bolsonaro. Bolsonaro bateu direto, eu acho que deve ter tido uma retirada de verba, não sei bem, sabe, do Antagonista, alguma coisa aconteceu. O Antagonista se bate e lasca o Bolsonaro. Mas aquele Mainardi, eu acho que é Diogo Mainardi, nunca falou a favor do Bolsonaro, mas o Antagonista era anti-PT. Você está entendendo? Então é uma linha, rapaz. Se você vê o Brasil 247, ele é PT. Entendeu? Então, por favor, quando vocês forem ver alguma coisa na mídia, saibam que nenhum veículo, nem o nosso, você entende? Ele expressa só a verdade. Ele tem uma linha editorial. Sempre, sempre. Tá? Passo a palavra para o senhor Murilo Lobato. Vou deixar o Rafael por último, tá? Por quê? Porque eu sempre estou começando com o Rafael, não é justo. Você está entendendo? Então o Rafael vai ser o último, vai analisar as respostas, vai falar. Eu saí em 2 jornais, me parece, na Cidade de Luz. Um editado pela Dona Cândida, onde eu fui o editorial. E um outro veículo também da Cidade de Luz. Então, cada um tem uma linha editorial. Sempre, sempre. Tá? Murilo Lobato, 3 minutos para você, porque eu falei 3 minutos. Olha, neutralidade ela é um ideal, no sentido de ideia, é um ideal. O ser humano não é neutro, a gente nunca é neutro. Na minha profissão, por exemplo, o psiquiatra é treinado para ser neutro. Você não tem que emitir opiniões pessoais, o psiquiatra não tem religião, não tem política, não tem gosto. Ele é uma pessoa que tem que estar aberta. Então, é um ideal que você persegue. Mas todo mundo tem suas inclinações, suas paixões. É impossível ser neutro, totalmente neutro. Então, eu entendo isso que você falou, Anand. Com relação à questão da mídia, o poder econômico sempre vai influenciar. Existe mesmo o poder econômico. Mas eu também acho que a gente tem que estar aberto para mudanças de opinião, inclusive nossas mesmo, entendeu? Então, se um veículo está de um lado e ele faz um percurso e muda para o outro lado, né? Enfim, mudar de opinião é salutar, é importante, entendeu? Dizem que a cabeça é redonda para o pensamento mudar de direção aqui dentro. Então, se a pessoa foi bolsonarista e deixou de ser, tá legal também. E o contrário também. Desde que isso seja um argumento bem trabalhado dentro da cabeça dela, tá ok. Mudar é bom, gente. Mudar faz parte. O que eu acho que tem faltado é tolerância. Opinião você pode ter. O que as pessoas não aguentam, as pessoas não toleram o diferente, não toleram a opinião divergente. Então, a gente está vivendo a era do extremismo. As pessoas estão altamente intolerantes. Se você não fala aquilo que eu quero ouvir, eu vou te odiar. É nesse nível que a gente está de selvageria. Rede social parece que abriu a caixa de Pandora. As pessoas se tornaram absolutamente selvagens. Entendeu? Um nível de agressão inacreditável. Porque não toleram mais. Ninguém tolera a opinião do outro.
E aí rola essa polarização absurda que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que a palavrinha para isso é tolerância. Cada um tem o direito de pensar o que quiser, mudar de direção do pensamento conforme lhe convém. O que a gente precisa é respeitar o outro, tolerar a opinião do outro. O outro tem direito de viver de acordo com as coisas que ele acredita. Tá tudo bem. Respeitar o espaço do outro, isso é importante. A gente precisa aprender isso. Se a gente não reconquistar isso de novo, a gente vai rachar esse país, vai rachar essa sociedade. Entendeu? A gente precisa saber conviver com o diferente, senão a gente não progride. Olha, toda entrevista minha, toda entrevista tem uma hora que eu digo virei fã. Não é verdade? Você que assiste, virei fã desse Murilo. Deve ser porque eu sou doido, mas que o cara tem umas respostas singulares e especiais. Dá uma olhada aí, volta, que ele fala coisas... O bicho, ó, eu vou te dizer um negócio, no WhatsApp, eu acho que foi ele me perguntou, tem algum tema, não sei o quê, aí eu falei, pô, esse bicho deve ser chato, esse cara deve ser chato. Não, muito consciente, muito interessante, parabéns, Murilo, virei fã. Agora vamos para ele, vou deixar o Rafael por último. Rafael, tu tá de olho aí, né, nas respostas dos cabras, tá tudo aí dando as respostas. O assunto é mídia, senhor professor louco de biologia. O assunto é mídia, né? Será que eles tratam corretamente a classe dos professores? Será que eles difundem uma demanda do professor? Fala, Samuel. O Murilo, ele resumiu muito bem e a resposta dele, para mim, foi corretíssima, fantástica, tanto a respeito da política quanto a respeito da mídia. A mídia, ela realmente vai pelo poder econômico, não tem jeito. E o que o Murilo disse sobre a selvageria das redes sociais, eu tenho acompanhado isso assim, direto. É muito complicado, sabe? Se você está de um lado, se você faz um comentário a respeito de alguma coisa que vai contra o governo, você é taxado de petista. Se você fala alguma coisa com relação, por exemplo, à pauta dos professores, a questão dos nossos salários, de tudo aquilo que são reivindicações que a educação vem sendo dilapidada nos últimos anos, e a gente vê isso, né? A gente vê essa desvalorização do papel do professor. A gente observa isso tudo, se você fala isso tudo, você está indo contra o governo federal, você é comunista. Então, essa questão do papel da mídia na formação do intelecto das pessoas é uma coisa interessantíssima. Eu vejo isso dentro de sala de aula. O que passa na Rede Globo, ou o que passa em determinado canal, é formador de opinião. Assim. É muito interessante observar os nossos alunos, aquilo que passa na mídia, eles taxam como certo, sabe? E eu concordo extremamente com você. A gente precisa de analisar o todo. Um veículo de informação, ele não traz uma verdade. E é isso que eu tento passar para os meus alunos e conversar com as pessoas. Estejam com mente aberta. Analisem tudo aquilo que foi colocado e aí você toma a sua opinião, aí você faz aquilo que você ruminou, pensou, e aí sim você toma uma posição. Eu acho que esse é o papel do professor também dentro de sala de aula. É ajudar os alunos a entenderem esse papel da mídia e ter um pensamento crítico, né? E ter e construir uma resposta sua, e não ir na onda da rede social, ir na onda das fake news, que é o que a gente tem visto aí nos últimos tempos. Eu vou dizer um segredo para você. Um segredo para você que está assistindo. Tá? Ele já tem namorada. Vou avisar para você. Mas olha esse sotaquezinho mineiro. Sabe aquele sotaquezinho mineiro? Dá para vontade de comer um pãozinho de queijo, menino. Você está entendendo? Então você vai ouvir agora o senhor Rafael Henrique Silva. Se você se apaixonar pelo sotaque mineiro dele, ele já tem namorado.
Vou avisar logo que não dá, você está entendendo? Fala, Rafael, sobre mídia. Depois dessas duas colocações, né? Eu não sei se fica difícil ou se fica fácil de falar, né? Mas já foi muito bem colocado. E assim, a questão que você levantou no início, né, da linha de raciocínio aí das mídias, a gente percebe claramente hoje. Quando se sai uma notícia, você tem que conferir umas 3, 4 fontes ou mais, né? Porque às vezes ela é retratada no mesmo fato de várias formas diferentes. E isso tudo a gente entende que há um grande interesse por trás, um interesse que seja econômico e político. E é interessante a questão da mídia que, quando a gente vai para a discussão, é muito se falado no direito de expressão, na liberdade de todo mundo. Mas parece que é atrás de uma tela de computador, de celular, como foi falado, a questão da intolerância, né? Parece que acaba o direito de todo mundo. Então, se você faz um posicionamento ali, já vem uma enxurrada ali de críticas. Hoje se fala muito do cancelamento, né? Vamos cancelar essa conta aí, vamos fazer esse cara sair do ar. E assim, né? Isso é lamentável. A mídia, as redes sociais, que deveria ser uma ferramenta, né? Para que as pessoas pudessem ter esse novo aprendizado, essa mudança de pensamento, acaba que não é um ambiente disso, é muito mais um ambiente hostil, onde você não tem a liberdade para se expressar, né, para expor o seu ponto de vista. E a gente vê que a própria mídia ela faz essa polarização, ela faz essa polarização. Então, só tem duas opções: o bem e o mal, o sim e o não, Bolsonaro, Lula, o certo e o errado, e não tem o meio termo. Então, eu acho que deveria se existir isso, né? A gente analisar o que é positivo num governo, o que é positivo numa equipe, o que pode ser melhorado. E, enfim, né, se isso existisse, a gente estaria numa sociedade muito melhor, uma sociedade bem mais evoluída. E, assim, a gente fica feliz por ter mentes... 30 segundos. Por ter mente como essas, que ainda pensa assim, que é a nossa esperança, né, de que ainda há uma chama e que isso pode ser mudado. Perfeito. Você está assistindo esse programa, você sabia que só tem figura aqui educada. Olha que coisa horrível. A gente elogiou o Murilo, eu e o Samuel. Isso é horrível, bicho. A gente devia dar um pau no cara, falar do mal do cara. A gente elogiou. A gente está se respeitando. Só tem gente educada aqui. Tá ruim demais. Você está entendendo? Porque tinha que estar todo mundo quebrando o pau, se xingando e o diabo. Não está acontecendo. Agora a questão é sua obra. Sua obra. Tá? Eu publiquei livros e obra não é só publicações, não é só nada. Você pode ser um professor, realizar um trabalho incrível. Você pode ser um médico e não ter publicado nada, mas a sua obra é cuidar das pessoas. Você pode ter formado uma família incrível. Enfim, eu queria que cada um falasse da sua obra durante 2 minutos. Eu publiquei um monte de livro, um monte de CD, um monte disso, um monte daquilo. Estou com 60, não me interessa, mais nada. Eu sou um caso perdido. Eu sou um caso perdido, que não gosta de falar do passado, só gosta de falar do presente e de situar-se para o futuro. Hoje estou estreando o microfone de lapela aqui, estou feliz da vida. Gravei ali um monólogo agora chamado Tia Nina, falando de uma tia minha, e chorei. Olha que outra coisa ridícula que eu fiz, eu chorei, me emocionei, tá lindo o vídeo, vai conquistar um monte de gente. Então a minha obra é hoje. E hoje a minha obra está sendo entrevistar e bater papo com Samuel Giordani, Rafael Henrique e Murilo Lobato. Mas por que eu abro esse tema? Porque às vezes algum deles quer falar de um trabalho que foi publicado, que saiu numa antologia, que publica livros, que toca, que isso, que aquilo, sei lá o quê. Você está entendendo? Então, agora cada um vai falar da sua obra. E eu vou começar com uma pessoa que é um lascado no Brasil. Lascado. Sabe por quê? Sabe, nós estamos gravando em 26 de 8 de 2020.
Sabe quantos ministros da educação já teve no Brasil? Tem um monte, sabe? Secretaria de Cultura. Ixi, Maria, isso não existe. E esse cara, pasmem, ele é professor. Só pode ser doido. Você está entendendo? Só pode ser doido. Samuel Jordani, fala para mim sobre a sua obra. Isso é extremamente interessante. A gente já está taxado de louco mesmo. Eu fico impressionado. Quando eu fui, só abrindo parênteses antes de falar da minha obra, digamos assim, quando eu fui dar aulas no ensino público, me taxaram de mais louco ainda. Como é que você vai para o ensino público, cara, para dar aula numa escola de periferia? E eu dou aula numa escola de periferia. Então, acho que a minha obra, eu não tenho uma obra assim, né? Fiz meu mestrado, meu doutorado, tem alguns artigos publicados, trabalhei com uma espécie muito interessante que é o pequi. Ele é extremamente rico aqui para o centro-oeste, para o norte de Minas Gerais, é um gerador de renda para as populações pobres, né? E aí eu ainda estou na academia, digamos assim, né? Porque dentro do laboratório a gente acaba participando de uma publicação, trabalhando nessa área científica e, como você disse, a gente é extremamente desvalorizado, sabe? Porque falta verba para pesquisa, falta dinheiro e a gente coloca do bolso e fiz minha pesquisa toda do meu bolso, o doutorado não ganhei bolsa, né, correndo atrás. Então, assim, eu acho que o que eu mais gosto de deixar para os meus alunos, a minha obra mesmo, é vê-los dentro da universidade, é ver os meus alunos se dando bem. Isso é o meu legado. Eu acho que, como professor, eu dou pulo de alegria, eu me emociono. E homem não chora, né? Mas, como dizem por aí, mas eu choro muito. Quando eu estou lá no meu laboratório e que eu vejo um aluno meu, eu trabalho num laboratório do curso de Ciências Biológicas, quando eu vejo um aluno meu lá da escola, da Palha, do bairro pobre de Diamantina, 30 segundos. Entrar dentro do meu laboratório e falar assim: professor, eu passei na universidade, eu estou aqui fazendo curso de biologia, eu estou fazendo curso de agronomia. Eu acho que não tem obra melhor do que isso. Emocionante. Nós estamos dedicando hoje a entrevista para 2 professores que foram e são, um já faleceu, a outra está viva, que são meus pais, que são PhDs. Você sabe o que é PhD? Sabe o que é PhD? Você está assistindo esse vídeo? Uma vez a gente sentou no bar, aí o cara falou assim: PhD? Que porra é essa? Você tem que defender 2 teses de mestrado, de doutorado, com uma banca de especialistas, para você ter o Philosophy Doctor, PhD. Homenageando o professor Bhaskara Rao, meu grande amigo, meu grande irmão, falava 7 línguas. 7 línguas. E quando eu comecei a trabalhar como funcionário público, eu ganhava mais do que ele. Não pode. Falava 7 línguas, tinha PhD na Suíça e minha mãe, Maria do Perpétuo Socorro Adussumili, que fez PhD no Brasil. Honra estar entrevistando o senhor Samuel Jordani. É muito importante o professor, muito importante, Brasil. Tá? Agora, fala para mim, olha, ele não se diz. Ele está de terno e o fundo, olha o fundo aqui, ó, violão, tudo. O fundo dele é um fundo branco. Você não sabe nada dele. Se você olhar, eu estou aqui olhando, ó, o professor está ali, tem alguma coisa. Olha aqui, esse é bonito, do Murilo Lobato, uma árvore ali. E ele é um fundo branco. Pronto. Agora eu quero saber qual é a sua obra, senhor Rafael Henrique Silva. Essa questão, né, da homenagem do professor, eu gosto sempre de colocar isso, porque quando eu olho um pouco de até pouco tempo, né, a gente tinha a oportunidade de estar no colégio, de estar na faculdade, e muitas vezes o professor não é valorizado, tanto dessa questão
do investimento, da área a qual ele está inserido, quanto também do aluno. Aí eu tive a oportunidade de ter grandes professores e que sempre me empurraram, né? Além dos ensinamentos do dia a dia, como pessoa também, né? Então, assim, não foi uma, duas vezes que eu tive a oportunidade de ficar depois de um horário e ter realmente uma mentoria, né? E, assim, uma figura muito importante para essa pessoa, para essa personalidade que eu construí. Então, assim, quando eu vejo todo o respeito e toda a trajetória que a gente vai adquirindo hoje, eu valorizo cada vez mais o professor. Então, até brinco com a Samira, que foi quem me fez o convite, que assim, nós somos colegas de trabalho, mas eu não esqueço ela como minha professora, e que quando eu tenho um problema, eu falo, Samira, acorde aqui. Então, isso é muito importante. E essa questão, né, de qual é a sua obra, eu fico... É muito bom ver como que você fala com força, você fala com entusiasmo, sobre tudo que você conquistou, sobre tudo que você faz. Eu acho que todo mundo deveria ser assim. Se todos nós tivéssemos essa alegria de falar, afinal, qual que é o nosso legado, por que a gente está aqui, o que é que nos motiva, a gente teria uma sociedade cada vez mais, vamos dizer assim, mais feliz, mais feliz, que foi um assunto tratado na entrevista com a Samira. Então, eu acho que é muito importante isso. Então, assim, a gente tem o violão ali no canto, e a gente se preocupa, vamos deixar o cenário mais limpo possível aqui, mas a gente tem tudo. E eu gosto de dizer que, assim, hoje, a questão do rótulo que é colocado, mas eu não vejo como uma coisa negativa, 30 segundos, tá? Mesmo jovem, a gente trazer essa força, um assunto que eu principalmente não tive na minha infância, mas hoje eu trago muito arraigado, né? A gente vem do cooperativismo, então a gente aprende a cooperar com a comunidade e a gente aprende também a desenvolver ações que tornam cada vez a nossa comunidade melhor. Então, hoje a minha obra é fazer parte de um movimento grande, que é o cooperativismo, e com todos os aprendizados que a gente vai conseguindo no dia a dia, a gente vai ajudando cada vez mais as pessoas e a nossa comunidade a se desenvolver. Perfeito, perfeito. Agora vai entrar um personagem no ar. Toda vez que eu passo a mão no rosto, entra um personagem. Pô, essa entrevista é um maior saco, hein? O cara disse que chora. Fez lá um monólogo lá, chorou. O outro é professor e diz que chora porque aluno entra na universidade. E o outro fala que é negócio de cooperar. Entrevista insuportável. Eu queria mais era ver uma porrada, uma discussão, um troço qualquer, um xingamento. Tem nada aqui. É um negócio muito chato. Eu queria dizer para vocês que a entrevista é espetacular. Falaram, inclusive, de doutorado, mestrado. Que coisa linda essa entrevista, que espetáculo. Estou encantado com pessoas tão cultas, que valorizam o nosso país. Retornei, tá? Retornei porque eu tinha que representar o público. Agora vai, senhor Murilo Lobato, a sua obra. Primeiro, uma das coisas que a pandemia trouxe foi um repensar sobre o professor. Os pais estão ficando em casa e têm que lidar com os filhos e estão morrendo de saudade da escola. A gente podia muito bem aproveitar esse momento para revalorizar os professores. Os professores precisam muito disso. Eu sou filho de professora, eu fui alfabetizado em casa, eu sei o valor que um professor tem. Hoje eu dou aula de farmacologia, eu gosto demais disso. É muito prazeroso ensinar e é muito prazeroso ver os seus alunos se desenvolvendo, como o Samuel falou. Isso é realmente muito gostoso. Como médico, a grande obra é a gente... Porque geralmente as pessoas têm uma visão de que o médico é mercenário, né? Que o médico só quer ganhar dinheiro. Isso é o senso comum. Não que isso não exista, mas não é a maioria. O prazer do médico é ver a pessoa melhorando. Quando eu pego aquele paciente bem doente
e ele volta rindo. Rapaz, isso me toca profundamente. Eu vejo que aquela pessoa se reconectou com a vida. E aí eu penso, bom, recebi meu salário, meu pagamento é esse aqui. É tudo que eu quero. Essa é a minha obra. Reconectar a pessoa, ajudar a pessoa. É isso que eu quero. O médico de verdade mesmo, ele quer isso. Ele quer ver a pessoa melhorar. Esse é o salário do médico, entendeu? Mais do que dinheiro propriamente. Então, as pessoas têm muito essa visão. Eu fiz mestrado aqui na UNB também, eu tenho artigo publicado, eu estou tentando encampar um livrinho aí também, está para ser publicado. Mas eu acho que a grande obra do Murilo, psiquiatra, é ver a pessoa melhorando. Isso dá um prazer, isso recompensa todo o esforço, toda a dedicação, recompensa tudo. É isso que dá prazer para o médico, é ver a pessoa melhorar. Perfeito. Olha, eu queria dizer que eu tô de saco cheio desse Murilo, pô. Eu tô de saco cheio desse cara. Toda a resposta que ele dá eu admiro. Que negócio insuportável. Você tá entendendo? Não quero mais saber desse cara nesse programa. Eu tô admirando demais esse Murilo. Tá muito chato esse cara. Tá certo? Então agora retornando a ser Anand Rao. Nem passei a mão no rosto, eu te perdão. Sabe? Retornando. Agora o assunto é o seguinte, tá? 3 minutos para cada um falar o que quiser, porque já deu aqui 1h e pouquinho de programa, confusão. Eu vou dizer o seguinte, primeiro, Samira Garcia, quando você me mandou a lista de entrevistados, tudo organizado, os WhatsApps de cada um, Samira Garcia, quem é você, hein? Você é uma pessoa muito especial, tá louco? E você monta uma entrevista com 3 pessoas de áreas diversas. Amei, Samira. Muito obrigado por essa entrevista. O nosso canal está enriquecido com essa entrevista. Eu poderia aqui falar um poema, poderia tocar um violão, viu, senhor Rafael? Eu sou um músico, toquei no mundo inteiro. Depois vai no nosso canal TV Cultura Alternativa. Tem muita coisa, são mais de 3.000 vídeos. Eu toquei com gente pra cacete, estudei muito harmonia, estudei muito. Agora, eu queria dizer que eu fiquei encantado com um professor que fez com que nós dedicássemos ao professor Bhaskara Rao e à Dona Maria do Socorro, minha mãe, essa entrevista. O professor Samuel Giordani, fiquei encantado com ele. Fiquei encantado com o Rafael, a cortesia. Ele citou o violão e eu digo para o Rafael que tocar aqui nessa entrevista, eu acho que vai sair ruim a amplificação sonora, mas se você quiser tocar, você toca. Porque eu estou com uma placa de áudio aqui, uma Aire Pro Duo, eu estou com uma mesinha Yamaha MG06 de 6 canais, tudo para sair um áudio bom e eu acho que ainda distorceu um pouco porque deu vermelho aqui, quando eu falei mais alto. Tá? Então, acho que tocar seria complicado. Mas a minha admiração ao senhor Rafael Henrique Silva pela sua postura tranquila e por ele ter feito um negócio que está fora de moda, viu? Ele respeitou todo mundo. Que coisa horrível, né? Você está entendendo? Ele devia ter desrespeitado todo mundo, dito não sei o quê. Não. E por final, né? Eu vou deixar para o final, mas o Murilo, cara. O Murilo é um camarada que ele é meio chato no WhatsApp, hein? No WhatsApp ele é meio chato. Se tu mandar um WhatsApp para ele e falar, oi Murilo, ele, o que você quer, hein? Qual é o assunto? Qual é o tema? Ele é muito ligado. Agora, ao vivo, aqui nessa gravação, é brincadeira. Minha admiração total ao Murilo. Total, respostas conscientes. E ele se externou de forma mais dura quando ele falou assim das redes sociais. Vale a pena você voltar aí. Volta aí e vê o que o Murilo falou das redes sociais, da coisa da dicotomia extrema no Brasil hoje. Meu nome é Anand Rao, gente. Sabe, eu realmente fiquei encantado com essa entrevista. Você, mulher, não pense que eu não gosto de entrevistar você, mas que os caras foram legais, foram. Você tá entendendo? Foi muito legal. Sabe, são caras bons, são homens bons. Precisam ser difundidos essas pessoas também. Então eu passo a palavra, vou começar pelo Rafael, para o Rafael, em 3 minutos, falar o que ele quiser. Se quiser tocar, Rafa, toca. Você está entendendo? E eu te digo se o som está saindo bom ou não e tal. Você está entendendo? Mas eu acho complexo, porque a captação sonora vai ser a do seu celular. Eu não sei se você está com celular ou com computador, mas a captação sonora é deficiente. Tá? Rafael,
palavra é tua. 3 minutos para você falar o que desejar. Eu acredito que realmente a qualidade vai ficar comprometida. Eu estou usando um fone de ouvido aqui como para captar o microfone. Mas agradecer, né? Eu acho que a gratidão pela oportunidade de te conhecer. Quando a Samira fez o convite, eu falei assim, Samira, eu não vou dar conta disso, não. Aí ela falou assim, não, você, pelo que eu conheço, você consegue realmente, você é uma pessoa muito tranquila, então antes de você jogar a bomba da pergunta, você prepara a gente muito bem. Então, acho que isso é importante, né? Quando a gente tem a oportunidade para falar, mas a pergunta chega de uma forma respeitosa e você coloca também o seu ponto de vista de uma forma respeitosa, isso é muito importante. E é diferente do que a gente falou aqui da mídia tendenciosa. Então, assim, você deixa isso muito claro. Te parabenizar mais uma vez, né, pela forma como você se apresenta, essa alegria que contagia mesmo. Foi uma oportunidade muito grande, né, de estar conversando juntamente aí com os professores, né? Mestrado, doutorado, é um caminho que eu pretendo seguir e ver que realmente a educação ela transforma, né? Então, assim, quão grande foi essa oportunidade de aprendizado, de ter um ponto de vista diferente do nosso, e a gente poder realmente refletir e ver que há um mundo, né, além disso que nos cerca, além do nosso conhecimento, e que ele pode, sim, né, se complementar e tornar a nossa vida cada vez melhor e mais leve. Então, mais uma vez, obrigado, parabéns, né, aos meninos aí pelas colocações, realmente foram muito interessantes, e é isso aí. Perfeito, Rafael. Olha, eu queria dizer que o Rafael, num determinado momento da entrevista, fala sobre cooperativismo. Salvo engano, vale a pena você voltar à entrevista aí, ele defende, é muito interessante. Agora é o seguinte, a obra desse cidadão, desse senhor, desse médico, ele disse que é ajudar na cura das pessoas. Então ele não fez obra nenhuma comigo hoje, porque eu estou doido. Fiquei doido, cada vez mais doido depois dessa entrevista. Tá certo? Que Murilo Lobato, 3 minutos para você, e eu estou deixando para o final o senhor Samuel Giordani, porque ele me emocionou quando falou de como ele se emociona com relação a ele ser um professor, em passar. Nossa, fiquei emocionado, lembrei do meu pai, meu querido e grande irmão e amigo, sabe, que não está mais aqui. Tá? Então, senhor Murilo Lobato, tá? A sua obra é curar as pessoas. Eu fiquei doido. Depois dessa entrevista, eu estou pior do que nunca. Sabe? Fala, Murilo. Às vezes ficar doido é bom, faz bem para a saúde ficar meio doido às vezes. Olha, a gente falou tanto de professor, eu queria mandar um abraço para a dona Dalila, que é minha mãe, professora, que foi quem me alfabetizou, e para o meu irmão mais velho, Henrique, que é professor de história também, Samira também, professora. Gente, os professores precisam muito, muito desse reconhecimento. É uma profissão realmente brilhante, que o Brasil precisa revalorizar a educação, rever o papel do professor. Com relação ao resumo de tudo... Ah, ia comentar também, seu nome é muito interessante, Anand. Use seu nome é bonito. Gostei do seu nome. Obrigado pela oportunidade de conhecer você. Obrigado, meninos, por ter conhecido vocês. Deu saudade de Luz de novo. Todo mundo que está ligado à Luz de alguma maneira, né? Um abraço, pessoal de Luz. Como últimas palavras, assim, pensando no resumo do que a gente falou, eu acho que a palavra que tem que ficar mesmo é tolerância. Está faltando tolerância para a gente. A gente precisa reaprender a conversar, senão a gente volta para a guerra, entendeu? A gente precisa reaprender a conversar. Rede social é maravilhoso. Inclusão digital foi sensacional. Mas informação não é sabedoria, entendeu? Sabedoria é outra coisa. Informação, você pega ali no Zap, você vai no Google, mas isso não é sabedoria. Eu acho que a gente está perdendo sabedoria em prol de muita informação. Isso é uma ambivalência muito louca. A gente precisa aprender a conversar, precisa revalorizar a gentileza. Esse tipo de valor a gente não pode perder. Estou falando tanto de rede social aqui, porque eu vejo na prática
o impacto desse negócio. Eu vejo gente adoecendo por conta de rede social, por conta de bullying em rede social. Isso é seríssimo. Rede social já virou assunto de congresso, entendeu? E não é brincadeira. As pessoas vomitam coisas na internet sem responsabilidade nenhuma e sem medo das consequências. E isso está realmente patologizando as coisas. As pessoas estão realmente ficando doentes. Então, a gente precisa discutir muito na nossa sociedade o papel de rede social, inclusão digital, forma de comunicar com as pessoas. Se nós não fizermos isso agora, eu acho que o futuro pode ser meio perigoso. A gente precisa discutir isso, nós temos a obrigação de falar disso. Professor, todos os educadores, médicos, os comunicadores, pessoal da mídia, a gente precisa falar sobre isso. Isso é gravíssimo. 30 Essa segundos. dificuldade de falar e de comunicar e de embarcar nas fake news, isso tudo tem influência lá na política. Isso é muito impactante. A gente precisa saber conversar. A gente precisa amadurecer enquanto sociedade. Perfeito. E no hall de dedicação, estamos dedicando esse programa também, salvo engano, senão ele vai dizer uma ressalva. Uma ressalva. Tá? Salvo engano é Dona Dalila, salvo engano, e o senhor Henrique. É isso? Isso. Senão ele falaria logo, fique atento, volte à entrevista, porque ele fala, uma ressalva, uma ressalva. Então eu acertei dessa vez, graças a Deus que ele não fez ressalva nenhuma a mim. E ele, o homenageado da noite, os professores brasileiros são homenageados, todo mundo que dá aula, todo mundo, enfim, tá? Ele, para encerrar esse bate-papo, Samuel Giordani, 3 minutos para você falar o que quiser. Anand, muito obrigado. Eu acho que essa homenagem não é minha, é de todos os professores e professoras batalhadores desse nosso país. Eu fico muito feliz, muito emocionado e agradeço de coração a você pela entrevista, pelo modo com que você deixa a gente tão à vontade. Virei seu fã também, viu? Obrigado ao Murilo, ao Rafael, vocês são 10, adorei conhecer melhor vocês. A Samira, que me indicou, foi minha professora, foi minha colega, é uma pessoa que eu admiro muito, tenho muito respeito por ela. Samira, um beijo para você. Quando essa pandemia acabar, vou aí fazer uma visita para a gente botar o papo em dia. E eu queria falar sobre a educação, né? Para finalizar. Eu acredito na força transformadora do professor nessa nossa sociedade. Eu vibro quando eu vejo, sim, os meus alunos saindo de situações vulneráveis, saindo das drogas, saindo da violência dos bairros mais humildes e vendo o quanto que a educação ela é capaz de promover uma transformação interna na pessoa. A educação ela tem essa capacidade de mover a pessoa a fazer coisas extraordinárias. E isso é nítido. E eu gostaria de terminar a minha fala com aquela frase tão famosa do Paulo Freire, que é o patrono da educação, que é um sujeito fantástico, é o cara, né? Ele diz que a educação ela não transforma o mundo. A educação transforma e muda as pessoas. E as pessoas é que transformam o mundo. Então, que as pessoas possam cada vez mais, através da educação, transformar essa nossa sociedade, transformar esse nosso Brasil e valorize o professor. Agora, acho que o que o Murilo falou é interessantíssimo, né? Nessa época de pandemia, valorize o professor, porque os pais devem estar aí dentro de casa, pensando nessa situação, como que eu faço para ajudar meu filho? Então, valorize essa profissão tão bonita que é a nossa. Perfeito. Um abraço para todos vocês, viu? Olha só, gente, esse bate-papo, entrevista foi dedicado ao professor, houve respeito e
tolerância, tá certo? Também dedicamos à tolerância. Meu nome é Anand Rao, eu sou editor do Cultura Alternativa, culturaalternativa.com.br.